A família é assim, né, gente? Nenhuma é perfeita, nem a minha e nem a sua. Mas o mais importante é a gente saber o nosso lugar na família. Então, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Coloca aí de que cidade você está falando para que eu e a minha convidada, a querida Annelise, a gente possa saber com quem a gente está falando, de que cidade você é, onde você mora, em que lugar você está agora, para a gente saber um pouquinho mais sobre você. Gente, aproveitando enquanto a Annelise vai chegando, eu quero convidar vocês para se inscreverem na turma Impulsione Sua Carreira. As inscrições estão abertas, é uma mentoria em grupo, onde eu vou, a partir de aulas gravadas e de mentorias ao vivo comigo, ajudar você a desenhar o teu projeto de carreira e a trabalhar com o que ama. Cada vez mais eu me alegro com as minhas áreas, com as mentoradas, tanto homens quanto mulheres, os mentorados, né? Com as suas transformações, com o seu encontro e com a sua transformação como um todo. Já tem gente aqui de Xaxim, de Balneário Camboriú. Você que está aqui, coloca de que cidade você é para a gente saber. Né? A família 18 e 18, que é a família 6 e 6, né? 6 e 6. 6 e 6 da tarde. É isso aí. Então, bora lá. Balneário e Xaxim. Ixi, tem pouca gente na live, né? Tem pouca cidade, deve ser todo mundo de Xaxim, todo mundo de Balneário. Se você quer se inscrever, se você quer ser meu mentorado, www.julianadonascimento.com.br. Mas vamos parar de enrolação. Você que está aqui, manda essa live para todo mundo que tem ou que você acredita que tem algum desafio familiar. Algum desafio familiar. E aí a gente vai pensar, mas quem será que não tem um desafio familiar, né? Então, esse desafio familiar são relações conflituosas, guarda de filhos, relacionamentos. A gente tem uma super profissional que vai trabalhar com a gente hoje. A Annelise é uma águia, é uma psicóloga, advogada, consteladora. Ela reside em Passo Fundo, tem lá o seu escritório de mediação, de constelações, de tudo junto. Ela vai explicar um pouquinho para nós o que ela fez, como ela construiu o projeto dela. Então, vamos trazer a nossa querida convidada aqui. E magicamente aqui. Tudo bem, Anne? Seja muito bem-vinda. A gente regula o som. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Seja bem-vinda. Obrigada, Ju. Tá me escutando bem? Tô. A gente está com delay, tá? Na nossa comunicação. Tá. Pessoal, para você que está chegando, você coloca a sua pergunta aqui. Se você está no Instagram, a gente também está no YouTube, tá? Coloca a sua pergunta sobre conflito familiar, sobre desafios familiares, que a Annelise vai responder para vocês. Eu vou perguntar para ela, ela vai responder para vocês. Mas, Anne, antes de a gente começar, do pessoal se soltar e começar a fazer perguntas, quem é a Annelise Legori? Me conta um pouco dessa história, da tua carreira aí, o que você realmente faz e qual é a contribuição que você hoje é para as famílias como um todo. Ju, boa tarde, então. Primeiro eu quero agradecer esse outro convite, né? Sempre muito bom estar contigo. Quero agradecer a presença de todos aqui nessa live hoje. Então, minha primeira profissão é advogada. Eu trabalhei como advogada durante 11 anos. E no caminho dessa profissão, eu me deparei com muitos processos nas varas de família, que tratavam, então, de relações familiares, né, na vara especializada. E o caminho do direito me levou a conhecer a mediação, que é uma técnica que é usada para entendimento e solução de conflitos, qualquer tipo de conflito. E aí, depois, eu resolvi fazer psicologia, me senti chamada a fazer a faculdade de psicologia, porque o meu interesse foi aprofundando demais nessa área. Eu sempre gostei muito de direito de família, e o direito realmente me apoiou e me apoia até hoje. Então, na psicologia, eu trabalho com a postura sistêmica
E também sou mediadora. Há 10 anos eu sou mediadora formada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e atuo na comarca de Passo Fundo e desde o ano passado atuo também na comarca de Marau, que é um município muito próximo a Passo Fundo. Olha só, e quando você fala dessas comarcas, você só faz mediação lá ou você pode, por exemplo, e acho que talvez você possa explicar um pouquinho mais, antes da gente falar das comarcas, o que é mediação, né? Porque assim, eu já vi gente contratando psicólogo, já vi gente contratando advogado, e o mediador, quando que eu escolho um profissional de mediação? Sim. A mediação no Brasil, agora a gente pode dizer que ela está bem mais difundida, mas ela já existe há décadas, né? No último Código Civil, de processo civil, ela foi incluída como um meio de solução de conflitos, além da conciliação, né? Que é mais conhecida, mas que existe uma grande diferença aí, né? O mediador, ele é um elemento neutro numa sala onde as pessoas que buscam a mediação conversam. O mediador é alguém que escuta, ele é treinado com técnicas e ferramentas para fomentar o diálogo e a comunicação não violenta. E o objetivo da mediação não é chegar a um consenso, por incrível que pareça. Muitas vezes as pessoas pensam que o objetivo final da mediação é chegar a um entendimento, como a gente chama, né, um acordo. Mas, na realidade, a gente já faz uma longa caminhada e um ótimo procedimento quando as pessoas envolvidas no conflito conseguem conversar sobre aquilo que estão sentindo, sobre as suas necessidades e sobre os seus interesses. Porque muitas e muitas pesquisas mostram que muitos conflitos acabam não sendo solucionados porque as pessoas não se sentem na oportunidade de poder falar sobre isso. Mostrar, expressar as suas necessidades, né? Que é um dos princípios da CNV, que é a comunicação não violenta, com base em Marshall, né, Rosenberg. Então, é esse espaço, esse lugar seguro para que também não haja violência, né? Porque a violência é o que muitas vezes as pessoas já fazem no dia a dia, né? Numa troca de WhatsApp, numa propriedade do filho, né? Você não vai pegar o meu filho, hoje você pega, hoje você não pega. Às vezes eu até me assusto, porque parece que estamos falando de um produto, né? Você pega ou eu pego, né? Não. Isso. Sabe, é um filho, é uma criança. É uma sensação, e às vezes a gente usa muito essa expressão, o mediador usa, como é que a gente faz agora? A gente parte esse filho ao meio e cada um fica com 50%, porque eles, né? Sim, mas eu acredito muito, Ju, que isso é uma caminhada também muito cultural, né? Nós não somos ensinados, educados a dialogar, né? Muitas vezes é feio na nossa cultura falar o que estamos sentindo, parece que nós ficamos mais vulneráveis ainda quando a gente fala o que está sentindo, mas a sensação pode ser essa de início. Depois, você pode estar vulnerável naquele momento, mas depois você se fortifica de uma forma para enfrentar aquilo que você está passando, que é muito gratificante, desculpe, poder ter falado sobre isso, ter exposto para a pessoa aquilo que você sente, e mais que isso, né, Marshall falava muito disso, da sua necessidade, né, qual é a minha necessidade agora, né, poder dizer para o outro, olha, eu gostaria muito se você chegasse no horário combinado para buscar o nosso filho, né, mas isso é uma mudança de paradigmas e de cultura, principalmente, né? Acho que seria muito legal se a gente tivesse esse ensino nas escolas, né? Eu sei que já tem, né? Já tem muito uma caminhada bonita também nas escolas das crianças e adolescentes poderem solucionar os seus próprios conflitos, porque os conflitos fazem parte. Todos nós temos conflitos na vida, sejam familiares, sejam profissionais. Qualquer tipo de conflito nós temos. Verdade. Anne, vamos trazer assim à tona aqui, pessoal, vocês podem nos apoiar, por favor.
que dinâmicas, assim, na família que elas geram necessidade de uma mediação? Aqui a gente está falando de... Eu não sei se, por exemplo, um casal pode buscar uma mediação, se são só pessoas separadas, como que posturas e que dinâmicas que existem no campo familiar e que cabe um profissional de mediação? Eu vou esclarecer melhor, então. A mediação pode atender questões cíveis, criminais, familiares, né? Empresariais também, né? E o que acontece? Eu vou falar e gostaria de reforçar que tudo que eu falar aqui é da vivência que eu tenho no meu local, né? Onde eu atuo. Então, no Rio Grande do Sul, qual é a nossa realidade? Nós temos equipes. Temos os Sejuscs, que tem no Brasil inteiro, né? São os Centros Judiciários de Solução de Conflitos. Eles recebem tanto ações já ajuizadas, por exemplo, você procurou um advogado, entrou com um processo, né? E aí, lá pelas tantas, o teu advogado sugere ou você fica sabendo da mediação e diz, olha, eu gostaria que esse meu processo fosse encaminhado para uma equipe de mediação. Eu quero tentar conversar com a pessoa com quem eu estou em conflito hoje. O juiz encaminha esse processo para o Sejusc, né? E as pessoas envolvidas são convidadas a participar das sessões, né, de mediação. Na mediação, não existe a obrigatoriedade da pessoa participar. Ela não é um convite, não é uma intimação, né? Não é a mesma coisa que receber uma ordem judicial. Você não precisa cumprir. Se você não quiser participar, a voluntariedade é um dos princípios básicos da mediação. Então, tá tudo certo se a outra pessoa não quis participar da mediação. Um outro caminho, os Sejuscs estão aptos a receber pré-processos. Então, são questões conflituosas que ainda não foram ajuizadas e que a pessoa faz uma escolha. Eu não quero ajuizar um processo, eu não pretendo contratar um advogado, mas eu gostaria que você relatasse aqui para mim o que está acontecendo e chamasse a outra pessoa para a gente conversar aqui. E o Sejusc faz esse serviço, né? Inclusive, desde maio do ano passado, atuamos somente de forma virtual. Então, é possível eu encontrar virtualmente esse serviço. E ainda existe a mediação privada, né? A mediação privada é quando as pessoas elegem um mediador ou uma câmara privada de mediação e lá vão às sessões e procuram solucionar aquilo que está em conflito naquele momento. Então, mediadores que têm formação podem também atuar de forma extrajudicial no privado. Não precisa ser no ambiente onde é do serviço público, que seria o Tribunal de Justiça. Então, assim, ó, deixa eu trazer aqui para o mundo bem prático, assim. Por exemplo, se eu atendo, né, faço atendimentos sistêmicos, terapêuticos, se tiver um casal ou uma das pessoas, muitos me procuram, já tem um conflito. Eu sei, eu quero negociar a guarda, eu quero administrar os horários, eu quero trocar, eu quero ficar perto do meu filho, mas ela teve uma fala até de um cliente meu que ele disse assim, mas um dia o meu filho vai conhecer o pai dele, né? E o que é esse pai dele? É o homem, não é o pai da criança, né? O pai é participativo, ele faz as funções de pai. Mas como marido, talvez, ele não tenha feito algo que, enfim, tanto que houve a separação, né? Eles se separaram porque algo não estava leve. Então, veja, assim, existe um problema aqui de uma mãe onde que ela está usando o filho, existe alienação parental, às vezes é do pai para a mãe, às vezes é da mãe para o filho, a dinâmica pode ser invertida. Então, assim, em que momento que é alienação parental e em que momento que eu posso recorrer, assim, tipo, é a hora de eu recorrer ao mediador? Na verdade, a mediação ela pode acontecer a qualquer momento. Existem muitas mediações que a gente faz quando ela está no âmbito judicial, que inclusive já teve sentença.
o juiz já sentenciou e o processo é encaminhado para mediação. A mediação ela é bem-vinda em qualquer fase, tanto do conflito quanto do processo. Se ela for extrajudicial, porque o que acontece, né? Dinâmica das relações familiares. A vida da gente é muito dinâmica, né? Eu posso acertar com meu ex-companheiro que as visitas, né, a convivência com os meus filhos serão em tais e tais dias da semana. Mas, como a vida muda muito, a minha necessidade muda também. Uhum. Então, eu posso, mesmo tendo uma sentença onde o juiz diga a convivência será de tal forma, né? A contribuição financeira será de tal forma, se aquilo começa a não atender mais as necessidades e interesses, pode-se buscar mediação a qualquer momento, né? A qualquer momento. Você pode falar um pouquinho das dinâmicas que acontecem, assim, as dinâmicas talvez que você mais encontra, dá alguns exemplos de dinâmicas? Sim, claro que sim. Nas mediações familiares, eu vou falar agora, e não nas cíveis, tá? Porque nas cíveis varia muito, 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 né? O que a gente mais atua, assim, é ou cobrança, né? Ou uma obrigação de fazer que não foi cumprida, mais coisas assim. Nas mediações familiares, a demanda costuma ser convivência com os filhos, e o quanto um ou outro vai contribuir para o sustento desses filhos. Isso é o que nós mais vemos nas mediações, né? Que são questões onde muito eu enxergo da minha experiência que o ex-casal ainda não consegue estar no lugar de pai e mãe. Eles ainda estão ligados de alguma forma, voltados para um casamento que não deu certo, porque relações muitas vezes terminam, porque ou o amor terminou, vários motivos, né? Então, a postura, para mim, mais frequente são de pai e mãe que ainda não assumiram esse lugar. Eles ainda estão voltados, não se separaram, não, na realidade não. Mas não conseguem conscientemente olhar para isso, porque é algo ali, né, que a gente vai fazendo ao longo das sessões, a gente vai trabalhando com eles, né? As sessões de mediação familiar, elas não acontecem num encontro só. Por isso que a mediação familiar é tão rica. Nós fizemos uma sessão conjunta inicial, onde fazemos um apanhado do que está acontecendo, fizemos sessões individuais com cada um dos envolvidos, e ao final, uma sessão conjunta, onde a gente possa ver a caminhada que houve dessas pessoas, para ver se eles têm condições de ir para o entendimento, ou ainda não é o momento, porque muitas vezes acontece que as pessoas não estão maduras para resolver sobre isso. E eu acho que essa é uma questão bem importante da gente comentar aqui, porque muitas e muitas mediações não chegam a um entendimento, mas a caminhada que nós fizemos certamente levará a um entendimento futuro, porque cada um tem o seu tempo, é como na separação, né, Ju? Cada um tem o seu tempo de separar, de elaborar essa perda, né, de enfrentar novamente, olhar para a vida e seguir a caminhada de novo. Então, cada um tem seu tempo para isso. Muitas vezes, o que acontece também, que a gente nota nas dinâmicas do ex-casal, eu consigo perceber o que é o meu interesse, o que eu quero naquele momento. Mas eu não consigo projetar isso para os meus filhos ou tentar me colocar no lugar do outro para ver quais são as necessidades dele naquele momento também. Sim. Porque a gente não precisa ficar no impasse, a gente pode construir uma solução. E quando a gente tem crianças envolvidas, né? Às vezes é uma criança, às vezes são várias crianças envolvidas.
as crianças, elas têm precedência. Naquele momento, como é que é? Me ajuda para o termo correto, mas não é o frágil, mas é a quem devemos a atenção. Nós temos que tirar os nossos interesses de homem, de mulher, de disputa, e olhar para aquele filho, né? Quem precisa do nosso olhar é o filho. Sim. Sim, a criança precisa do olhar do adulto, né? Quantos campos, né, de constelação que a gente já abriu juntas, inclusive, né, Nilise? Onde os casais separam e a dinâmica, eles estão olhando um para o outro, né? E a criança tá por aí, tá perdida no campo de constelação, ou tá olhando para algum outro lugar, ou tá triste, e o pai e a mãe, que se separaram, ainda estão na briga, no conflito, e não olhando para o que é essencial, né? Quando ninguém é obrigado a ficar junto para sempre, gente. Os casamentos para sempre, eles vieram de uma era onde as pessoas morriam muito cedo, onde as mulheres não trabalhavam fora, o único sustento era do homem, eram outras dinâmicas familiares. Então, naquele momento, dinâmica familiar, existia uma maioria de pessoas que permaneciam casadas. Então, o casamento, ele no tempo que ele ficou, ele deu certo naquele tempo, e ele tem um marco e ele pertence à história. Mas ele não precisa ser para sempre, né? Para sempre é muito tempo, né? Agora que a gente vive mais, para sempre é muito tempo. Para alguns é muito tempo, para outros não. E aí é importante duas questões, né? Que o mediador, ele é treinado para estar atento. Em que ciclo de vida estão essas pessoas e em que ciclo familiar, né? E também essa questão cultural, né? As novas configurações familiares, porque cada vez mais nós recebemos pessoas para mediar ou para atender, né, Ju, que não são aquela, tipo, não se enquadram no tradicional, não estão dentro daquela caixinha. As novas configurações familiares são muitas. As famílias recasadas, né? Os casais recasados. As pessoas recasadas, né? O poliamor. Nossa, tem tanta coisa. Muita novidade em muito pouco tempo. Então, nós temos que estar atentos a todas essas mudanças também, né? Porque... o que a gente usa muito na mediação é perguntar o que é isso que tu acabou de me dizer, né? Por exemplo, eu gostaria que o pai, a gente escuta muito, muito isso. Acho que é a frase que eu mais escuto. Eu gostaria muito que o pai convivesse mais com meu filho. Eu gostaria que ele buscasse além do que o juiz determinou. Mas que pergunta nós, como mediadores, como profissionais da área, podemos fazer? O que é para você conviver mais com o seu filho? Porque, para mim, pode ser mais dias, mais horas, dormir na casa do pai. Então, temas, né? Pode ser mais. Isso! Então, na mediação, as técnicas e ferramentas são apaixonantes, porque a gente vai fazendo a pessoa cair em si, olhar para a realidade, se defrontar com o que é possível fazer. Bom, mas se esse pai, por exemplo, é um médico que faz plantão de 24 horas e folga só 48, a situação dele de vida, o que ele faz, muitas vezes não vai permitir que ele veja o filho com tanta frequência. Então, ir adequando, ir esclarecendo, deixando transparente, apoiando essa pessoa a olhar para o que é real, porque o meu contexto é diferente do teu, é diferente das pessoas que eu recebo, né? É diferente das pessoas que você atende. Cada contexto é um contexto. E muitas vezes as pessoas vêm ainda com muita dor, muito sofrimento pela perda do parceiro ou da parceira, que elas ainda não estão assimilando essas informações. Nossa, e o nosso papel é ajudar a esclarecer. Como mediador, o papel é esse esclarecimento, né? E se preciso de ajuda para encontrar o meu lugar, para lidar com a minha dor, porque às vezes, né, o que eu vejo, que acontece a separação e aquele homem não se olha para ele depois daquele processo, porque toda a separação é um luto, né, Anne? Sim. Então, toda separação, gente, é um luto. Casar é alegria, se juntar é alegria, separar é luto. Mas não era feliz. Gente, é luto. É luto. Né? Você escolheu alguém para ficar, a gente escolhe alguém para dar certo.
né? Eu acho que uma coisa importantíssima, quando você escolhe casar com alguém, quando você escolhe se unir com alguém, é para dar certo. Ah, mas Sim. é para dar certo. Então, se não deu, houve uma separação. Então, o homem precisa olhar para as suas dores da separação, daquela mulher, daquela relação, dos impactos que aquela relação gerou na vida emocional, afetiva, e a mulher olhar para as suas dores. Porque um homem Uhum. curado e a mulher curada juntos, eles podem olhar para a criança, né? Senão, Fica difícil. Anne, eu tenho É. uma pergunta aqui para ti da Daya. Daya, não sei se você quer perguntar um pouco mais. E quando os filhos. E enquanto isso. Ela fez uma reflexão. E enquanto isso, os filhos crescem. Enquanto eles estão nessas dinâmicas, né? O tempo do filho está passando, né? E a criança daqui a pouco vai sair de casa, né? A gente vai perder algo muito importante. Sabendo que a formação da personalidade da criança acontece muito do 0 aos 7 anos, né? Uhum. Uhum. Sim. E é por isso, então, que eu reforço que as técnicas e ferramentas que o mediador aplica ajudam as pessoas a perceber isso, né? A gente fala, inclusive, na primeira sessão, sobre os ciclos de vida, né? Em que fase você está, que idade você tem, que idade tem seus filhos, que tipo de trabalho você já teve nessa caminhada. Como é para ti ter que montar uma casa nova, por exemplo, porque eu estou falando aqui das situações mais comuns, né? A gente ainda ouve muitas pessoas dizendo: eu que tive que sair de casa porque o outro não quis a separação, né? Isso acontece muito. A separação, na minoria dos casos, na minoria dos casos, é decisão conjunta. Na maioria dos casos, alguém se retira do lar e monta uma nova casa, uma nova moradia, né? E aí tem que, possivelmente, combinar para buscar esses filhos para poder conviver com eles. E essa é uma mudança muito grande, é uma mudança drástica, né? E Isso assim, ó, acontece bastante ainda. e assim, e essas dinâmicas do deixei tudo, do quem vai ficar, o que vai ficar com a Uhum, criança, às vezes as pessoas fazem na expectativa do outro ceder, e aí o outro não uhum, cede, né? De o outro liberar algo, e esse outro não libera, né? O que é o liberar? Vamos viver com essa nova história, né? Eu digo sim para a separação, é dizer sim, né, sim. para o processo de separação. Anne, eu tenho uma pergunta que eu escuto muito aqui, eu até selecionei ela para fazer para ti. É assim, e quando o ex-companheiro, né, ele fala mal de mim e da minha família para o filho, né? Então, assim, tem lá as guardas acertadas e tal, mas a família da mãe não presta, ou a família do pai não presta, ou teu pai é um incompetente, sei lá, teu pai não trabalha, tua mãe não trabalha, tua mãe. Então, essas dinâmicas onde um fala mal do outro, e elas são muito frequentes, como é que Uhum. você olha para isso? Como é que podemos contribuir com esse olhar, com essa fala? Infelizmente, a gente ainda escuta muito isso, né? É, e essa pessoa não está reconhecendo ainda, né, que a gente não casa só com uma pessoa, a gente casa com a família dela. E foi uma escolha, porque os casamentos, né, que eu saiba, pelo menos nesses tempos, a gente escolhe casar com alguém, ninguém é obrigado a casar com Não ninguém, podemos né? dizer que os nossos ancestrais escolheram, né? Mas a gente É, escolheu, né? acho que salvo raríssimas exceções, alguém pode ser, né, compelido a casar com alguém, mas é isso também que faz parte do nosso discurso no ciclo familiar, né? Peraí, como que você decidiu casar? Por que você escolheu essa pessoa? O que ela tinha que te atraiu? Algo essa pessoa tinha. O que era de bom? Pode ser, né, que a minha percepção sobre essa pessoa mudou. Muitas vezes o casal não segue a caminhada junto, né? Um faz uma caminhada, por exemplo, de autoconhecimento muito grande e o outro fica para trás. Mas são escolhas. São escolhas. E a gente precisa relembrar, né? Fazer um teste de realidade com essa pessoa. Quando você casou, essa era
a pessoa que você escolheu, era o amor da sua vida. Você casou com ela. Claro, existem casos que, né, os companheiros não foram casados, não viveram juntos, mas tiveram um filho. Mas mesmo assim, existe um filho em comum, é preciso olhar para ele. E precisa dar conta disso, né? Porque a criança, Sim. ela precisa do suporte do pai e da mãe, ela nem, não só precisa, como é um direito da criança a proteção, né? É um dos direitos da criança, né? Sim, Então, é estar em um ambiente seguro, estar em um ambiente saudável, né? Nós temos a obrigação de entregar isso, né? Protegido, e falar mal é uma forma de violência. Sim, falar mal é uma forma de violência, e a postura que eu tomo enquanto eu falo mal de alguém com quem eu convivi, né, com quem eu tive filhos, por exemplo, para mim significa eu tentar me vitimizar, né, tentar mostrar assim que eu tô no lado mais fraco. Então, talvez tentar sensibilizar a outra pessoa com isso, né? Mas falar mal do outro e falar mal do filho é uma forma de violência, e muitas vezes isso cresce de tal maneira que nós podemos identificar como alienação parental, né? Quando isso começa a trazer prejuízos para a criança, por exemplo, não quero mais ir com o pai porque a mãe disse que a família do pai faz tal coisa que não é legal, né? Ou a criança começa a fazer sintomas físicos, começa a ir mal na escola. Isso enfraquece a criança. Ela não tem para que lado ir. Ela vai escolher, entre aspas, alguém para se aliar. Porque o que a gente vê, e também muitos artigos falam sobre isso, né? De uma forma ou de outra, a criança se alia ou ao pai ou à mãe quando o casal se separa. Uhum. Porque ela está em tamanha insegurança que, se ela se aliar a alguém, para ela fica menos doloroso enfrentar esse processo. Não que ela não sofra, ela vai sofrer. É doloroso? É, para todos, sem exceção. E a criança, ela fica mais leal a um do que ao outro. E quando um ou outro falam mal, essa criança começa a se abater, porque ela inconscientemente, quando ela fica mais leal a um ou outro, na fantasia dela, ela tá dando um suporte para esse adulto. Uhum. E ela começa a se culpar por isso. Ela começa a se culpar, e aí vem os sintomas. E, infelizmente, eu não vou dizer que é na maioria dos casos, porque eu não tenho estatística, mas em muitos, é muito frequente, né? A gente ouvir a mãe ou o pai dizer: você não quer ir lá, então não vai. Fica em casa, então. Não tem problema se tu não quer ir com o pai ou a mãe. Assim como se fosse, é só teu pai, é só tua mãe, né? Sim. Então, assim, é um discurso de descaso, né? Com a família do filho. Uhum. Com a família do filho, porque é isso que é importante, assim, quando alguém separa, aquela família continua a pertencer ao filho, né? Ele continua tendo os tios, a avô, a avó, ele precisa conviver com a família. E quando, Anne, deixa eu fazer a pergunta inversa, pessoal, compartilha essa live, a gente está falando, pelo menos com pessoas que vocês sabem que passam por esses desafios familiares, pelos conflitos, pessoas que já são separadas, pessoas que estão com o desafio de ter uma relação saudável, mesmo sendo ex-marido, ex-mulher, e tendo filhos juntos, e precisando mediar tudo isso. Então, se você quer ser contribuição na minha vida, na vida da Anne, compartilha essa live. E hoje, né, Anne, é tão lindo ver você cumprindo o teu propósito. Eu aqui, como tua mentora, estou, assim, feliz da vida em ver a tua força, em ver, porque você encontrou realmente, assim, o teu grande ponto, né, e tá com o teu consultório novo aí em Passo Fundo, né, ainda quero ir para o espaço para participar desse movimento de inauguração, que agora com a pandemia não é possível, né, mas que tá aí, que tá acontecendo, então eu estou muito feliz em ver a tua força. Eu quero te falar de mais uma fala: e quando um se esforça para o outro ver, pegar, contatar, e o outro desaparece, o que faz?
Tipo, a criança quer, a mãe quer, por exemplo, ou o pai, né? E o outro, o que ficou com a guarda, quer incentivar, e o outro simplesmente sumiu no mundo. O que que faz? Boa pergunta. Olha, existem muitos casos que a gente não pode apoiar muito, não consegue apoiar muito, né? Porque se essa pessoa some, não tem interesse, ela está dizendo, eu não quero isso, pelo menos não nesse momento. Não E o tem que eu acho força importante nesse momento, essa pessoa não consegue fazer isso. Então, eu gosto de enxergar muito as situações como não estáticas. É nesse momento que está assim. As coisas mudam, os processos mudam, o ciclo de vida muda, né, em algum momento. Eu já atendi um caso que o pai ficou, acho que 12 ou 13 anos sem ver o filho. Porque, de alguma forma, o filho elaborou que esse pai não queria vê-lo. E esse pai não procurava. E esse filho também, depois de uma certa idade, não procurou mais, né? E a mãe deixou de procurar. Quando ele completou 18 anos, ele pediu uma mediação, que ele queria ver o pai. O filho. E o pai veio. Ai, olha só. E ali surgiram muitas coisas. O pai passou por momentos muito, muito difíceis e graves depois que ele se separou. Ele ficou doente, a mãe ficou doente, ele perdeu o emprego depois, mas uma série de coisas assim. Durante, eu acho que quase 10 anos, ele ficou numa situação muito desafiadora, da qual ele levou muito tempo para se desvencilhar. E esse filho foi escutando tudo isso e contando algumas coisas para ele, claro, frustrado, magoado, mas conseguindo manifestar qual era a necessidade que ele tinha. Que aquele pai fez falta em vários momentos. E nós conseguimos fazer pelo menos que eles se escutassem e o pai se inteirasse da vida dele e ele da vida do pai. E eles foram se encontrando devagarinho, né? E foram se tornando próximos aos poucos, né? Porque as coisas não mudam da água para o vinho, do 8 para o 80, assim. É difícil. E aqui, Anne, eu tenho uma contribuição de um caso que eu acompanhei. Eu não sou mediadora, né? Mas eu sou psicóloga e trabalho com conhecimento sistêmico. O que eu trabalho assim com esses tipos de famílias, né? É com quem está com a guarda. Dar a força daquele pai dentro da criança. Por exemplo, olha, você é bonito como seu pai. Digamos que o pai não vem mais, você é bonito como seu pai. Nossa, você é comunicativo, desde que seja verdade, óbvio, né? Mas reconhecer as características do pai. Ah, por que meu pai não vem me ver? Seu pai está no tempo dele, respeite seu pai, eu estou aqui para te apoiar. E quando se organizar as coisas, o seu pai vai se reorganizar também. Então, mas o mais importante é que eu vejo o seu pai reconhecer as características do companheiro, do pai da criança, não é mais companheiro, mas do pai da criança na criança. Isso alegra as crianças, né? Mostrar assim, ó, nossa, como você é. E eu aprendi isso com uma pessoa muito próxima, assim, que eu disse, como você pode ser tão trabalhador, conhecendo as leis sistêmicas, né? E ele nunca teve contato com o pai. E aí eu percebi que essa mãe dizia para ele, sempre que ele vinha caminhando, nossa, ele é bonito como o pai dele, nossa, ele é forte como o pai dele. Por quê? Porque foi um casamento, um filho fora do casamento, e essa mulher, mesmo não tendo a participação daquele homem na vida do filho, ela sempre reconheceu o pai dentro do filho. Então, veja, mesmo sem ele nunca ter tido contato, o pai acabou falecendo antes deles se conhecerem, e esse filho tem a força do pai. Então, olha que bonito, né? Então, veja como é o poder. Gente, eu vou falar algo aqui, os homens que me desculpem, mas a mãe tem muito poder, né? Tem. A mãe tem muito poder sobre os filhos. Então, quando a mãe empodera o pai dentro do filho, o filho vai ser mais trabalhador, vai ser mais forte, vai estar mais longe dos vícios, das drogas, né? Então, a mãe tem uma função fundamental na vida do filho.
que é dar lugar ao pai, né? Dar essa força do pai, né? Sim, e essa contribuição é muito verdadeira. A gente vê muito isso quando a mãe consegue reconhecer, né, que nesse filho também tem o pai. O filho é 50% pai, 50% mãe. Então, é muito lindo quando a mãe consegue fazer isso ou o pai consegue fazer isso. E ao invés de fazer discursos que desvalorizam, que humilham o outro, poder encontrar aqueles pontos positivos que existiam enquanto a relação existiu, por exemplo, que depois a gente esquece. E que existe, né? Porque todo sistema Sim. familiar traz qualidades e todo sistema familiar traz Sim. histórias difíceis, né? Destinos Sim. difíceis. Então, se houve um amor, né? Porque toda criança é feita com amor, seja por um momento, seja por um fluxo, se houve um amor, aquele amor precisa ser reconhecido. Se hoje não é mais a pessoa que você quer conviver, se essa pessoa se comporta bem ou mal, mas ela te deu o bem precioso, que é a vida, né? A vida de um filho. Então, um homem e uma mulher estão unidos para sempre dentro de um filho. Gostem ou não gostem, queiram ou não queiram. Então, é a questão de olhar e reconhecer a importância disso, né? Dar lugar Exatamente. a isso, né? Porque existe um outro discurso que nós escutamos muito, que é, mas quando ele vai na casa do pai, quando ele vai na casa da mãe, lá pode tal coisa. Na minha casa não pode. Lá eles fazem churrasco todo dia. Aqui na minha casa eu não deixo, porque a alimentação é regrada, né? Então, assim, eu quero comandar, eu quero ter controle do que se passa lá. Então, respeitar também, né? Na minha casa funciona desse jeito, poder deixar isso claro para os filhos também, né? Olha, aqui na casa da mãe funciona de tal jeito. Com o teu pai comanda lá. E se ela puder dizer, eu confio no pai, melhor ainda, eu confio na mãe. Melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. E é essa dinâmica, né? A gente tem que todo mundo tem o pai e a mãe certo, né? Então, os seus filhos têm o pai certo para eles, os seus filhos têm a mãe certa para eles, né? Anne, e quanta coisa, quantas crianças podem ser menos alienadas, entrar menos em sofrimento, menos em adoecimento, quando os dois se preocupam com a criança, quando os dois buscam mediar. Então, se você tem um conflito, se você tem um desafio, gente, busca uma mediação. Busca uma mediação. Pode ser uma mediação privada, vocês têm... Anne, agora me fala, assim, para a gente fechar. Eu sei que você está no Rio Grande, né? Fugiu, né? Rio Grande do Sul. Mas, por exemplo, se alguém aqui de Chapecó, da região, quiser te procurar, é possível fazer mediação online? É possível atender pessoas de outro estado? Existe alguma regra? Não existe? Algum impeditivo, por exemplo? Não, as sessões podem ocorrer de forma virtual, não precisam ser presenciais, mas o que é muito importante é que as pessoas se sintam confortáveis onde estão, né? Então, se para mim é confortável fazer uma sessão virtual, fazer ela online, tá tudo certo. Agora, se eu prefiro ela presencial, aí eu procuro fazer ela presencial, né? Claro que hoje nós estamos em tempos desafiadores, mas pode ser feita online, pode ser feita presencial, desde que quem está envolvido e se propõe a participar das sessões se sinta confortável. Essa é outra questão também que a gente pode falar sobre a mediação, que a qualquer momento, se uma das pessoas iniciou a sessão e lá pelas tantas, durante o procedimento, não está à vontade, não quer mais, não tem problema. É só nos avisar que a gente encerra o processo, né? E aí a pessoa vai tomar a decisão que ela acha melhor naquele momento. Então, na mediação, as pessoas se sentem livres, né? Tem que estar confortável, tem que estar livre, é uma escolha participar. Nunca é obrigatório participar de uma mediação. Ela não vai funcionar. Ela tem que ser algo que eu elejo fazer. Eu escolho. Anne, parabéns, tá? Estou muito feliz contigo, estou muito feliz com o teu trabalho, com o impacto que você vem gerando nas famílias, eu te acompanho mais de perto. Quanto tempo tu demorou para fazer essa transição? Quantos anos fazem?
Olha, eu penso até que eu não demorei muito para fazer a minha transição, né? Mas eu tive a minha transição um pouco mais longa foi decidir que eu não seria mais advogada, né? Eu não advogaria mais e investiria na minha profissão como psicóloga e mediadora, né? Essa decisão eu demorei um pouco mais, porque o direito é minha profissão de apoio, né? Tudo que eu fiz, tudo que eu construí lá, eu tive pessoas que me apoiaram, né? E eu quero aqui fazer um agradecimento público ao escritório que me acolheu, que foi onde eu fiquei durante esses 11 anos, que é o escritório da doutora Patrícia Lovise. Tudo que eu sei, ela me ensinou. Ela foi minha mestra no direito, né? E foi muito legal. Então, para mim, essa transição demorou um pouquinho mais, porque eu amo a área jurídica. Mas eu percebi que eu não estava mais contribuindo como eu gostaria nessa área. Existiam outras formas de eu poder contribuir. E a minha transição para assumir esse lugar, né, de psicóloga e mediadora, eu acho que foi 1 ano e meio, entre 2, quando eu decidi te procurar e fazer toda a mentoria, né? Foi um suporte magnífico, foi o que realmente me alavancou para a minha carreira. Hoje eu me sinto segura, confiante, né? Eu sinto que eu estou no meu propósito. Tu me ajudou a descobrir o meu propósito de vida. Isso foi muito bom, porque eu estava num momento que eu não via mais propósito onde eu estava e também não enxergava o que eu poderia fazer. Então, para mim, foi sensacional. E isso deve fazer uns 2 anos, mais ou menos. E de lá para cá, eu construí um consultório onde eu atendo as pessoas, né? E montei uma empresa junto com uma parceira muito querida, que é a Mariana Faganello. Nós montamos uma empresa de mediação e vamos começar a atuar logo, logo, também de forma virtual, porque presencial ainda não é possível. Então, eu realizei 2 sonhos num combo só, em 2020, que foi um presente para mim, assim, muito, muito, muito legal. Que bom, que bom. Eu me alegro com você. Continue voando, continue fazendo esse trabalho lindo que você tá com a pele boa, né? A gente fica muito bem quando a gente fala sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente ama. Anny, gratidão. Pessoal, amanhã de manhã não tem live Família 6 e 6, tá? A nossa convidada, ela está com uma situação, com um desafio. Então, amanhã de manhã não tem live 6 e 6. E a gente retoma domingo de manhã para falar sobre adolescentes. Então, se você tem filho adolescente, essa é para ti, né, Anny? Tu tem 2, né? Para falar sobre o adolescente e o desafio de cuidar desses adolescentes. Também é uma águia que posicionou e que se encontrou sua força trabalhando com adolescentes. Que mais é possível que a gente não considerou? Se você quer olhar o teu propósito de vida, se você quer trabalhar com o que você ama, se você não sabe o que você ama, esse é um lugar seguro para você. Vem para a turma, impulsione sua carreira. www.julianadonascimento.com.br. Anny? Eu quero fazer um convite a todos que estão aqui e que, de alguma forma ou de outra, estão em algum conflito familiar. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, na página dele na internet, existe uma oficina de paz online, onde tem vários esclarecimentos quanto a essas questões que a gente vê mais no dia a dia. Convivência, sustento, o que é alienação parental. Existem vídeos ali sensacionais. E as oficinas de parentalidade, que são essas, eu e uma colega também, a colega Sayonara, vamos começar a fazer elas de forma virtual e vamos enviar convite a todos que quiserem participar. Ela é fantástica, uma oficina maravilhosa, muito educativa. Que maravilha, que manda a informação para cá. E quando sair as oficinas, a gente convida você vem na Família 6 e 6 falar sobre essa oficina, falar sobre esse trabalho, né? Que mais é possível? Então, tá bom. Temos um acordo, hein? Agora já agendamos o teu retorno para cá. Gente, muito bom estar com vocês. Obrigada por ter ficado com a gente. Compartilha essa live. É sobre separação, é sobre conflitos familiares, é sobre os desafios com as crianças, né? Sempre pensando que cada mãe, cada pai que se transforma é uma criança que tem um futuro mais leve, mais glorioso, mais fantástico. Por quê? Porque essa criança vai poder ser ela mesma, né? Não vai poder, vai sair do meio do pai e da mãe, vai sair dos jogos. Então, gente, gratidão
Gratidão, Anne. Eu vou fechar tudo, fica comigo até o final. Gratidão, gratidão, gratidão. A gente se vê domingo, 6h06 da manhã. Obrigada.